Oi, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre minha história e sobre o dia de hoje, que é o Dia dos Pais. Bom, quem já conhece minha história conhece um pouquinho o que eu vivi. Para quem não conhece minha história, eu vou contar aqui um pouco. Eu não tinha essa experiência de contar para as pessoas sobre a história que eu vivi, mas uma vez no trabalho eu contei meu testemunho e eu entendi que eu vivi essa história para contar, não para ficar guardada. Bom, vamos lá. Eu tive um pai que não me assumiu, não me registrou, que não me criou, que não contribuiu para minha criação. A minha mãe se casou com um homem logo depois de eu ter aproximadamente 1 ano de vida, e esse homem era um homem muito violento. O meu padrasto era uma pessoa que assumidamente não queria me assumir também. E ele era muito violento mesmo, assim, quando a gente fala violência, às vezes a gente não imagina como que é no dia a dia viver assim. Eu lembro de dias, assim, de desespero, de pavor, de dias em que ele tentava matar minha mãe, que eu saía correndo para pedir socorro para os vizinhos. Eu lembro que teve dias em que ele me privou de alimentação, eu lembro que teve dias que... logo que eu tinha aproximadamente 11, 12 anos, que ele me tocou de casa e que eu tive que ficar dormindo numa lavanderia que a gente tinha na nossa casa. E não era uma lavanderia qualquer bonita, assim, tem máquina de lavar e armáriozinhos, etc, essas coisas. Não, era um lugar onde se guardava ração para animais, era um lugar bem sujo, era um lugar que não era para uma pessoa ficar. Mas eu tive que ficar lá por aproximadamente 15 dias, porque ele estava muito violento e a proposta dele era me matar, então eu tinha que ficar fora de casa. E ali eu dormia e eu compartilhava a noite com ratos, com outros animais que vinham, e eu escutava eles ali e eu ficava pedindo: Deus, tem misericórdia de mim, por favor, me ajuda a sair dessa situação. Até que um dia eu estava voltando da escola e as minhas roupas estavam todas para fora de casa. E eu não tinha para onde ir. E a minha mãe chegou no portão e falou: olha, vai pra casa da vizinha, que era a Fátima, na época ela me acolheu. Eu fiquei lá durante 15 dias. E depois eu fui morar com a minha tia Maria Helena, que me cuidou, que me ajudou. Eu fiquei com ela durante 3 anos. E quando eu fui morar com a minha tia, percebi que o que eu vivia era uma coisa muito difícil. E que pela misericórdia de Deus eu estava conseguindo conviver sem, assim, perceber o que exatamente estava acontecendo, de como que era verdadeiramente violento. Eu lembro de um dia que eu estava voltando da casa da minha amiga da Nélima, eu tinha uns 8, 9 anos, e eu estava feliz, assim, sabe, quando você sai com aquela sensação de felicidade, de alegria da casa de um amigo. E eu estava chegando em casa, eu lembro que eu abri a porta da sala, e na hora que eu abri a porta da sala, ele estava atrás da porta. E ele me levantou pelas orelhas, assim, começou a bater minha cabeça na porta, e eu não estava entendendo nada, por que eu estava recebendo aquele tipo de agressão. E a minha mãe saiu correndo, gritando para que ele parasse, enfim, aquele desespero, aquela coisa horrorosa. E assim, eram dias de medo e de angústia que eu nunca sabia o que poderia acontecer. Bom, depois que eu morei com a minha tia durante 3 anos, que eu tive uma outra experiência de família, meu padrasto faleceu. E quando ele faleceu, eu voltei para morar com a minha mãe. Acontece que depois de um tempo, eu comecei a sofrer algumas indagações interiores. Eu me perguntava: Deus, por que o Senhor permitiu eu viver tudo isso? Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que eu nunca tive um pai que de verdade me assumiu, um pai que de verdade queria, assim, me ensinar a vida, que queria me amar, que queria me conduzir, um pai que me abraçasse, um pai que entendesse os meus sentimentos, um pai que me pegasse no colo, um pai que dissesse com prazer: essa aqui é minha filha. Porque eu nunca tive isso. Eu ficava: Deus, por que o Senhor me privou disso? E daí eu lembro que no ano passado eu comecei a entrar em crise mesmo, isso começou a me afetar demais, psicologicamente falando. E o pastor Samuel chamou a gente para uma campanha de oração que estava tendo para o Congresso de Jovens. Quando começou a ter essa campanha de oração, eu falei: vou participar. Era meia hora por semana. E nessas orações eu comecei a falar para Deus: Deus, tá doendo isso aqui. Nunca tinha doído, mas agora tá doendo. Eu preciso que o Senhor me responda por que o Senhor me permitiu passar por tudo isso. Eu não consigo mais viver com essa bagagem. E eu comecei a colocar diante de Deus, a falar pra Ele que estava doendo, que estava doendo, que estava doendo. E só que eu não tinha, assim, uma resposta, de fato, mas eu sentia essa necessidade de colocar diante de Deus.
E daí, durante o congresso, foi o cantor Thiago Alves, estava cantando no sábado. E ele, antes de cantar, ele falou: olha, eu quero contar uma experiência para vocês. Ele falou: eu tava lá na Praça Rui Barbosa e, de repente, eu vi um pai com um filho que tinha aproximadamente 5 anos. Ele falou, eu falei, ai meu Deus, lá vem uma história de pai e filho, socorro. E daí ele continuou contando, ele falou, então, essa criança estava de mãos dadas com o pai, e na hora que eu olhei aqueles dois, eu entendi pelo Espírito Santo de Deus que era para eu continuar observando que Deus tinha algo a me mostrar ali. E ele continuou a história dizendo que aquela criança queria largar da mão do pai para correr atrás dos pombos que estavam ali na praça, e o pai não queria soltar, até que o pai soltou a mão da criança e ele saiu correndo atrás dos pombos, todo feliz, alegre. Mas teve um momento que essa criança caiu e ela se machucou muito. E na hora que ela caiu, ela começou a berrar desesperadamente. E o pai saiu correndo atrás da criança, pegou ela no colo, começou a afagar. E a criança parou de gritar e o pai ficou ali com aquela criança. E na hora que eu escutei essa história, eu falei, Deus, por que o Senhor agora resolveu esfregar na minha cara que eu não tive isso, que eu não tive um pai que me pegasse no colo, que eu não tive um pai que me afagasse? Por que, Deus, agora o Senhor vem com essa história? E eu tentando segurar toda aquela tristeza, porque pra mim estava tudo dilacerado por dentro, né? Eu resolvi fechar os olhos porque eu não queria expressar nada, mas aí escorreu uma lagriminha assim. E quando eu tava prestes a abrir os olhos, o cantor já tava com a mão na minha cabeça falando, olha, Deus manda te dizer que ele é teu pai, que ele viu tudo que você passou, que ele te supre, que ele foi revelando coisas que estavam no meu coração, assim, há muito tempo. E a partir desse momento eu consegui entender que Deus é o meu pai, que ele é esse que me pega no colo, que ele é esse que me afaga quando eu tô angustiada, que ele conhece o meu coração, que ele sabe, ele entende os meus caminhos e ele tem planos pra mim. Ele pensa em mim, assim como ele pensa em você também. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então, se você é pai, você tem uma função muito importante nas mãos e você tem o melhor modelo a seguir. Se você tem um pai, você deve respeitar ele, escutar e obedecer ao seu pai, porque Deus vai te honrar nisso. E se você não tem um pai, ele disse que ele é pai de órfãos. Ele cuida de você, ele ama você. Se você teve um pai que não te amou da forma como você entende que deveria ser amado, tenho certeza absoluta que o amor de Deus vai te cobrir de tal forma, se você acreditar nele, que você nunca mais vai sentir essa falta. Essa é a minha palavra para vocês hoje. Tchau, tchau.